Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Bleach Transmigrador Desafortunado. Capítulo 161. Enquanto ele falava, uma pressão espiritual negra e vermelha se formou no rosto de Ichigo, formando instantaneamente uma máscara branca. Essa era uma forma que Ichigo nunca tinha usado antes. Afinal, ele sempre canalizou seus poderes ocos para sua Zanpakutou. Mas agora que seus poderes estavam severamente suprimidos, se ele quisesse acessá-los, esta era a única maneira. Desculpe, Zangetsu. Vou ter que usar esse método que você tanto odeia. Ichigo, agora usando uma máscara com chifres de touro semelhante ao seu antigo estado holovificado, silenciosamente pediu desculpas a Zangetsu em seu coração. O quê? Yauminaba ficou chocado com a visão. Não porque fosse assustador, mas porque esse formulário não existia em nenhum registro da Sociedade das Almas ou do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. A voz de Ichigo se transformou em uma distorção elétrica quando ele declarou friamente: não morra tão facilmente, Inaba Yaomi. Eu não tenho controle total sobre esta forma. Então, como um teletransporte, Ichigo apareceu diretamente na frente de Yauminaba. Com sua Zanpakutou envolta em pressão espiritual negra, ele desferiu um golpe, mandando Yaomi pelos ares. Ainda no ar, Yaomi cerrou os dentes e usou pressão espiritual para interromper seu impulso à força, mas Ichigo já havia fechado a distância novamente. Sua Zanpakutou subindo. Jetsuga. Tensho. Embora Yaomi tenha resistido com dificuldade ao golpe repentino e poderoso, o Jetsuga Tensho de curta distância que se seguiu não foi tão fácil de bloquear. Com o rosto contorcido, Yaomi levou sua pressão espiritual ao máximo, 85-0, e girou sua Zanpakutou com toda a sua força, finalmente conseguindo bloquear o Jetsuga de Ichigo. Mas aquele único golpe já o havia esgotado. Hahaha. Yaomi riu descontroladamente, muito feliz por ter sobrevivido. Ele não esperava por isso, ele realmente suportou o ataque básico de Ichigo usando todas as suas forças. Rukia e Sena ficaram tensas. Agora era óbvio que a pressão espiritual de Ichigo era muito mais caótica do que eles esperavam. Se Ichigo estivesse em condições normais, mesmo sem Bankai, seu holovificado Jetsuga Tensho não seria algo que alguém como Yaomi pudesse bloquear. Parece que seu Heiryoku está se deteriorando ainda mais rápido do que o esperado, Kurosaki Ichigo. Yaomi zombou sombriamente. Ele temia Ichigo profundamente mais do que qualquer um, mas não esperava que derrotar Aizen Souzuki custasse um preço tão alto. Ichigo, troque. Deixe-me assumir. Rukia gritou ansiosamente. Foi a primeira vez que ela fez uma exigência tão irracional a Ichigo. Ichigo ficou tenso. Tentou manter a calma. Está tudo bem. Quando eu usar minha Shikai, ele não vai conseguir me derrotar. Mas Sena e Rukia já tinham aparecido na frente dele. Claramente, elas estavam dizendo: você terminou aqui. Yaomi olhou para Ichigo escondido atrás de duas mulheres e zombou. O que houve, Kurosaki Ichigo? Você está tão fraco agora que precisa se esconder atrás de mulheres? Ainda assim, apesar de suas palavras, Yaomi não fez nenhum movimento para se aproximar de Ichigo. Claramente, tomar aquele Jetsuga antes tinha sido muito caro para ele. Estou bem, disse Ichigo teimosamente. Sena suspirou. Eu sei que sim. Mas é tão ruim assim deixar a gente lidar com ele dessa vez? Nesse momento, uma voz familiar chamou de trás de uma parede de fábrica próxima. Ruja Zabimaru. De repente, um Zabimaru esticado atravessou a parede da fábrica e atingiu Yaomi diretamente, pegando desprevenido e fazendo-o voar. Renji. Rukia gritou de alegria. Mas não era apenas Abarai e Renji, capitães e tenentes que haviam desaparecido no Novo Mundo estavam todos retornando. Zaraki Kenpachi, Yashiruku Zajishi, Ikakuma Darami, Yumichi Kayazegawa, Byakuya Kushiki, Renji Abarai, Sajin Komamura, Tetsu Zaemon Iba, Nanao Izzy, Toshiro Itsugaya, Hanjiko Matsumoto, Marishi Omaeda e Shuei Izagi, todos apareceram no mundo humano. Até o capitão do Esquadrão 12, Mayuri Kurotsushi, e Nemu Kurotsushi estavam lá. E Mayuri ficou furiosa. Afinal, Yauminaba, o homem por trás de tudo isso, era um de seus subordinados. Para Mayuri, Yaomi era apenas um assistente insignificante no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. E agora esse assistente o havia enganado completamente. Itsugaya, enquanto isso, já havia nocauteado o falso Kira e dado um passo rápido, colocando Nozomi, cujo em segurança ao lado de Ichigo. Embora Yaomi tenha reagido rapidamente, Itsugaya já havia ido embora há muito tempo quando ele chegou naquele local. Nem mesmo a chegada de Mayuri abalou Yaomi. Mas ver Nozomi sendo resgatada? Isso realmente o irritou. Ele se lançou para frente. Mas antes que ele pudesse chegar a Itsugaya, uma tempestade de flores de cerejeira o derrubou novamente. Byakuya Kushiki havia chegado. Yaomi foi forçado a recuar. Ele era forte, sim, mas não delirante o suficiente para pensar que poderia arrebatar Nozomi de volta de tantos capitães. Ele não era Aizen Souzuki. Mayuri olhou para Yaomi em fuga e zombou. Não me deixe te pegar. Se eu fizer isso, prometo que você sofrerá um destino pior do que qualquer coisa no meu laboratório. Yaomi apenas zombou e abriu um Senkaimon, escapando para seu Dangai manipulado com os falsos Nanao e Kira reboque. Claro, não antes de lançar uma última ameaça. Aproveitem enquanto podem. Assim que eu resgatar Kujo Nozomi, mostrarei meu verdadeiro poder. Não apenas a Sociedade das Almas, mas o mundo humano e o eco-mundo ficarão sob meu controle. Com isso, Yaomi desapareceu no vazio natural. Esta declaração final fez com que todos os Shinigami presentes percebessem o quão importante Nozomi realmente era. Depois que ele saiu, os capitães se reuniram na casa de Ichigo, o que, para ser justo, não foi muito grande. Com mais de 10 pessoas reunidas, o lugar estava completamente lotado. Mesmo assim, nenhum deles ficou tímido. Todos encontraram um lugar para sentar. Ichigo suava copiosamente. Estava completamente cercado. Sério? Por que temos que fazer a reunião no meu quarto? O que houve de errado com aquela fábrica de antes? Perguntou Ichigo desamparado.
Seu quarto é mais seguro, disse Byakuya do nada. Ishigo não sabia como responder. Mayuri bateu palmas. Então vamos começar explicando por que perdemos contato no Dangai. Isso despertou o interesse de Ishigo. Manipular o Dangai não era algo fácil. Antes de entrarmos no Dangai, Yaomi já havia alterado o fluxo temporal lá dentro. Então, durante nossa investigação, fomos forçados a uma colisão temporal. Então, enquanto estávamos fora de contato com a Sociedade das Almas, ele enviou capitães falsos baseados em Heigai para Seireitei. Assim, executou perfeitamente um esquema de substituir os pilares. Em outras palavras, Yaomi agora controla a maior parte do Gotei 13. Enquanto os Shinigami estavam na casa de Ishigo tendo sua reunião secreta, Yaomi estava realizando uma reunião na Sociedade das Almas, planejando como recapturar Nozomi Kujo com os capitães Heigai. Enquanto isso, Oriumi Noe e Tatsuki Arizawa tomaram a iniciativa de organizar uma festa de boas-vindas para Nozomi, esperando que ela se aproximasse de todos. Até Uru Ishida e Azutora Sado, ambos ainda se recuperando, ajudaram. Mas as coisas não correram bem. O grupo ficou agitado e barulhento, e Nozomi fugiu da loja Urahara. Todos foram forçados a se separar para procurá-la. De volta à casa de Ishigo, a reunião tinha acabado de terminar. Rukia e Sena receberam uma mensagem de Oriumi e Tatsuki. Nozomi havia fugido. Ishigo e os outros saíram rapidamente para procurá-la. Naturalmente, somente Ishigo poderia encontrá-la. À beira do rio, Ishigo viu Nozomi caminhando pela margem, com um olhar preocupado no rosto. Ei, Nozomi, o que você está fazendo aqui? Chamou Ishigo, mas ela não respondeu. Simplesmente continuou andando. Ishigo suspirou e deu um passo à frente. Nesse momento, Hanjiku Matsumoto apareceu do nada. Ishigo, deixe isso comigo. Hanjiku, Ishigo piscou. Hanjiku sorriu. O coração de uma garota é algo que só outra garota consegue entender. Deixe-a comigo. Eu vou resolver o que quer que a esteja incomodando. Ishigo assentiu, mas algo parecia estranho. Essa Hanjiku estava agindo com muita frieza. Antes que ele pudesse perceber, ela já havia pegado Nozomi e ido embora. Mas em seu pulso, havia uma pulseira estranha. A expressão de Ishigo escureceu. Ele correu para a loja de Urahara e depois foi para a casa de Hanjiku. Esta Hanjiku, diferente da anterior, se iluminou ao ver Ishigo. Ela correu até ele e o abraçou, fazendo beicinho. Ishigo, você encontrou a Nozomi? Eu nem recebi um cumprimento na sua casa. E a roupa dela? Era a versão Jigai dela. Ishigo percebeu imediatamente. Droga! Aquele Hanjiku falso levou a Nozomi. O rosto da verdadeira Hanjiku empalideceu. Ela e Ishigo imediatamente caminharam em passos rápidos em direção à margem do rio. Quando eles chegaram, o falso Hanjiku estava se preparando para jogar Nozomi no Dangai. Mas, já chega! Soltem-na! Ishigo se transformou no local, atacando e destruindo completamente a tentativa de fuga do falso Hanjiku. A verdadeira Hanjiku avistou Nozomi num passo rápido, sorrindo gentilmente. Você está bem? Nozomi não falou, mas assentiu. E logo Rukia e Sena também chegaram, tendo seguido a Heiatsu de Ishigo. Então isso é, um Heigai? Murmurou Sena. Assim que a falsa Hanjiku tentou sacar sua lâmina, 2 Zanpakutou já estavam pressionados em seu pescoço, e um na frente, um atrás. Num instante, Rukia e Sena a imobilizaram completamente. Até os olhos da verdadeira Hanjiku se estreitaram. Ela admitiu que nem ela mesma teria conseguido escapar daquela emboscada. O falso zombou e então gritou. Sussurra. Ai, Neko. Fumaça explodiu em todas as direções e no caos, ela escapou através do Shinkaimon. Ishigo e os outros não perseguiram. Estavam mais focados em Nozomi. E por causa desse resgate, Nozomi finalmente começou a criar laços com todos. Os outros capitães e tenentes olhavam para ela com carinho, não com suspeita. O churrasco está pronto. Venha comer. Ishigo lhe entregou um espeto. Nozomi olhou para ele por um momento e então finalmente pegou. Vendo isso, tanto os amigos do mundo Shinigami quanto os do mundo humano sorriram. Mas voltando à Sociedade das Almas. Para justificar o envio de forças para o mundo humano, Yaomi orquestrou uma reunião de capitães onde seus falsos Heigai jogaram toda a culpa em Ishigo. Esse comportamento estranho de Kyoraku Shunsui, Ukitake Jushiro, Itsugaya Toshiro, Zaraki Kenpachi e Byakuya Kushiki, todos amigos próximos de Ishigo, fez o Noana Hetsu, que presidia a reunião, perceber imediatamente que algo estava errado. Capítulo 162. Mas o Noana Yashiru ainda era o Noana Yashiru. Ela não só não alertou ninguém nem causou confusão, como também observou tudo acontecer com um sorriso gentil. Ela queria entender o que exatamente fez com que esses capitães mudassem tão drasticamente. Capitão Noana, você não vê? No Novo Mundo, encontramos Kurosaki Ishigo, e ele até nos atacou, disse Mayuri Kurotsushi, praticamente batendo os pés de frustração. A versão Heigai de Kenpachi Zaraki também se manifestou para apoiar a afirmação de Mayuri. Alguém mais quer falar? O Noana perguntou calmamente, ainda sorrindo. Com isso, Kyoraku Shunsui, Itsugaya Toshiro e Kushiki Byakuya se apresentaram para acusar Ishigo de vários atos maliciosos que eles supostamente testemunharam. Ao lado, Soifon ficou cada vez mais desconfiada, tentando fazer um sinal para o Noana, mas a mulher não reagiu de forma alguma. Isso deixou Soifon tão furiosa que ela começou a se perguntar se o Noana na frente dela era mesmo real. O Heigai Kyoraku Shunsui deu um passo à frente. Capitão Noana, Ishigo Kurosaki, Rukia Kushiki e Sena já escaparam da prisão antes. Não está na hora de capturarmos Ishigo? O Noana assentiu. Parece razoável.
Mas quem o trará de volta? Eu vou, sorriu o rei Gai Zaraki. Estou morrendo de vontade de lutar com Kurosaki e Shigo de novo. Essa declaração por si só deu ao Noana cerca de 80% de certeza de que algo estava muito errado. Desde que Shigo revelou que sua energia espiritual estava desaparecendo, o verdadeiro Kenpachi não mencionou nenhuma vez que queria lutar com ele. Esse tipo de comentário pode soar típico de Zaraki, mas o Noana sabia, não era ele. De volta ao mundo dos vivos noite. Nozomi Kujo fugiu de casa, de novo. E Shigo ficou sem palavras. Por que essa garota continuava fugindo? Sem outra escolha, Ichigo chamou os outros para ajudar a procurá-la no meio da noite. Devido à sua natureza única, apenas Sena e Ichigo conseguiam localizá-la. Todos os outros dependiam apenas da visão. Sua presença espiritual era indecifrável. Nem mesmo Oriumi Inoue ou Ryu Ishida, ambos mestres em sentir o Heiryoku, conseguiram detectá-la. Enquanto todos corriam pela cidade, uma onda de poderosa pressão espiritual varreu Karakura. Era inconfundível, os capitães Heigai haviam chegado. Eles supostamente receberam uma ordem de Unohana Yashiru para ir ao mundo humano e interrogar Ichigo, mas na verdade, eles estavam lá para capturar Nozomi. Rukia se virou para Ichigo. Vai encontrar a Nozomi. Nós cuidamos dos capitães Heigai. Enquanto isso, na floresta, Nozomi desmaiou novamente. Em seus sonhos, ela estava fugindo constante e incansavelmente de algo aterrorizante. Assim que o pesadelo a alcançou, ela acordou suando frio. Ela se viu em uma floresta escura, e a sensação daquele sonho ainda persistia, assombrando seus pensamentos. De repente, uma voz surgiu dos arbustos. Que diabos você está fazendo aqui? Era o Ichigo. Uma das duas únicas pessoas que conseguiam sentir sua presença, ele a encontrou novamente. Como você sabia que eu estava aqui? Perguntou Nozomi, curiosa. Ichigo deu de ombros. Não sei. Eu simplesmente sei. Sério, por que você continua fugindo sozinho? O que você está escondendo algum segredo? Ichigo suspirou. Nozomi não respondeu diretamente, ela apenas bufou um pouco e se recusou a voltar com ele. Ela olhou para Ichigo, depois se virou e caminhou mais para dentro da floresta. Ichigo só pôde seguir atrás. Ele tinha que admitir, Nozomi era a garota mais teimosa que ele já conhecera. Em outro lugar na floresta, 3 Shinigami Heigai também chegaram. Embora as ordens de Yaomi e Naba fossem para capturar Nozomi, os Heigai eram naturalmente mais sanguinários. Como membros da 11ª Divisão, Ikkaku Madarame e o Michika Yasegawa queriam lutar contra seus originais primeiro antes de se preocupar com Nozomi. Apenas o Heigai Isaji Shuei suspirou de frustração. Sendo o mais racional dos três, ele não estava nada feliz com esse desvio. Enquanto eles debatiam quem atacaria primeiro, Ichigo ou Nozomi, seus oponentes originais já haviam chegado. E eles não vieram sozinhos, o Maeda Mareshio estava com eles. Diante de suas versões Heigai, os originais sorriram ironicamente. Com os números a seu favor, estavam confiantes. Isaji Shuei sorriu ironicamente. Temos a vantagem. Vamos usá-la para acabar com isso rápido. Mas naquele momento, uma figura enorme pousou do alto. Um homem musculoso com uma roupa curta, que parecia suspeitosamente uma versão em forma de Omaeda. Quem diabos é você? Será que temos um cara como você no Gotei 13? Perguntou Omaeda completamente perplexo. O recém-chegado deu um sorriso irônico. Deixe-me refrescar sua memória. Esmaga, Gokeito. Um martelo meteorito caiu na frente de Omaeda, assustando-o mortalmente. Espera aí, Gokeito. Isso significa. É isso mesmo. Eu sou o Maeda Mareshio-sama, declarou orgulhosamente a versão Heigai. Os outros Shinigami ficaram atordoados. Até mesmo o normalmente calmo Isaji só conseguia gritar, Você sou eu? O Maeda ficou pasmo, enquanto Ikkaku caiu na gargalhada incontrolável. Buahaha. Isso não se parece em nada com você. Que diabos está acontecendo? Até Yumishika não conseguiu mais se conter. Hahaha. Isso é demais. Você devia trocar de lugar com ele e virar a farsa. Ele é muito mais convincente. O ridículo deles atingiu profundamente o coração de Omaeda. Ele estalou. Esmaga, Gokeito. Ele soltou seu Shikai e atacou. Lágrimas estavam claramente se formando nos cantos dos seus olhos, mas mesmo em Shikai, seu martelo parecia pequeno comparado ao enorme Gokeito da versão Heigai. Ele ficou imediatamente impressionado. A versão Heigai riu muito, irradiando um poderoso Heiryoku. Para ser justo, este Heigai Omaeda realmente era mais forte que o original. Mas Omaeda não desistia. Como um suposto deus conceitual, ele sempre conseguia durar pelo menos algumas rodadas, mesmo que parecesse horrível fazendo isso. Enquanto isso, os outros também pegaram suas cópias Heigai. Isaji e Omaeda foram jogados em um antigo túnel durante a luta. Era dolorosamente óbvio que os Heigai estavam em vantagem. Sua força superava claramente a dos originais. Então eles se lembraram de algo que Mayuri lhes havia dito. Você precisa entender, os Heigai podem ter as mesmas habilidades, mas são muito mais sanguinários. Quanto mais lutam e sangram, mais fortes ficam. Nas palavras de Ichigo Branco, Heigai estava mais próximo do puro instinto de combate. O que significava que a força bruta não iria vencer. Então o Maeda teve uma ideia. Uma estúpida. Mas ainda assim é uma ideia. Ele e Isaji caminharam até o Heigai. Você vai desistir? A versão Heigai de Omaeda zombou. Não exatamente, Omaeda sorriu. Mas se você se desculpar agora, talvez eu te deixe escapar facilmente. O Heigai Omaeda bufou. Você está delirando. Antes que ele pudesse terminar, Omaeda esmagou o Heigai Isaji com Gokeito. As versões Heigai foram pegas de surpresa. O verdadeiro Isaji deu um passo para trás em um instante. Heigai Omaeda virou-se furiosamente para sua arma original, erguendo-a, apenas para descobrir que ela não se movia. Correntes envolveram seu Gokeito, o Kazeshini de Isaji o prendeu. Entendo, murmurou Isaji. Seu martelo não é só maior, é também mais pesado. As correntes se estenderam ainda mais, prendendo a arma. Com movimentos tão lentos, é mais fácil contra-atacar, acrescentou Isaji friamente.
Seu desgraçado, gritou Heigai. Mas era tarde demais, o Maeda atacou. Seu oponente sou eu. Ele derrubou seu Gokeito com um estrondo estrondoso, golpe certeiro. A versão Heigai desabou gravemente ferida. Vocês nos subestimaram seriamente, disse o Maeda friamente. Vocês confiam demais nos seus poderes. Vocês chamam isso de força furtiva? Izagi jogou Kazeshini no chão. Bakudou 62, e a poranca. Dezenas de bastões de luz prenderam o Heigai e o Maeda no chão. Mas quando eles pensaram que tudo havia acabado, o Heigai, ensanguentado e furioso, não entoou nenhum encantamento e lançou o Ado 63. Raikou! Ele não estava mirando em Izagi ou Maeda, mas no teto do túnel. Um raio atingiu a estrutura, fazendo-a desabar e permitindo que ele escapasse. Mas a explosão também chamou a atenção de Uryu Ishida na cidade, que correu em direção à fonte. Enquanto isso, Ikaku e Yumishika estavam lutando contra suas cópias Heigai. Yumishika era obcecado demais pela própria beleza para realmente atacar uma versão de si mesmo. Honestamente, todos os membros do Esquadrão 11 eram esquisitos. E se você acha que Zaraki Kenpachi é normal, basta olhar para o cabelo espetado dele com sinos em cada ponta. Isso não é normal. O Heigai de Yumishika, por outro lado, era o oposto. Ele também amava sua aparência, mas estava curioso para ver se o sangue em seu rosto poderia fazê-lo parecer mais demoníaco. Capítulo 163. Yumishika não hesitou nem um pouco. Ele imediatamente atacou seu original. E a julgar pelo seu sorriso satisfeito enquanto o sangue espirrava no rosto da verdadeira Yumishika, parecia que ele finalmente havia realizado sua fantasia distorcida. Assim que o verdadeiro Yumishika estava prestes a ser esmagado por sua versão Heigai, Ikaku também foi mandado voando por sua versão Heigai. Como todos sabem, Ikaku nunca usa Bankai na frente de outras pessoas por motivos pessoais. Mas o Heigai dele? O completo oposto. Mais sanguinário que o original, o Heigai Ikaku não teve problemas em usar todo o seu poder. E quando chegou a hora, um Inshikai versus um Bankai. Não havia dúvida. O verdadeiro Ikaku não tinha chance alguma. Sua derrota era inevitável. Mas quando os dois originais estavam prestes a ser finalizados, os reforços chegaram. As flechas espirituais de Uryu Ishida atingiram como um raio, forçando os dois Heigai a recuarem e salvando Yumishika e Ikaku de serem mortos no local. Os dois Heigai trocaram olhares. Eles já haviam realizado o desejo de derrotar seus ancestrais. Agora sua verdadeira missão vinha à tona, capturar Kujo Nozomi. Chega, ainda temos uma missão a cumprir. Não vamos perder mais tempo aqui, disse Heigai Yumishika, afastando Ikaku da luta. Ikaku estalou a língua, mas cedeu, e os dois desapareceram na floresta. Uryu não o perseguiu. O número de feridos já era alto. O Maeda e Izagi foram enterrados em um túnel destruído pelo Raikou de Heigai Maeda. Se não fosse pela ajuda de Uryu, eles poderiam ter morrido lá. Então Uryu se concentrou em ajudar os feridos, interrompendo a busca por Nozomi. Em outro lugar, Oriumi, Tatsuki e os outros também perceberam uma nova pressão espiritual. Desta vez foi a versão Heigai de Kira Izuru, e seu alvo Matsumoto Hanjiku. Durante a traição de Aizen, o verdadeiro Kira perdeu para Hanjiku em um duelo. Agora, o Heigai Kira estava determinado a apagar essa vergonha. Então, naturalmente, ele a desafiou novamente. Honestamente, os subordinados de Yaomi e Naba eram completamente instáveis. Nenhum deles tinha ido direto atrás de Nozomi. Cada um tinha seus próprios interesses. Mas isso também mostrou que eles não eram apenas marionetes. Eles tinham um pensamento independente. Vendo o Heigai de Kira, Hanjiku suspirou. Ela desembainhou sua Zanpakutou, enfrentando o desafio de frente. A batalha começou no topo de um prédio inacabado. Apesar dos Heigai geralmente serem mais fortes que os originais, em combates corpo a corpo sem Shikai, Hanjiku suprimiu Kira completamente. Sim, Kira era um gênio, mas para se tornar um tenente do Gotei 13, você tinha que ser um dos melhores dos melhores. Se Hanjiku não tivesse sido impedida por sua alma danificada e pela incapacidade de usar Bankai, ela poderia estar no mesmo nível de Kensei Muguruma, e não apenas sua versão Shinigami, mas a holovificado. Quando o Heigai Kira percebeu que não conseguiria vencer apenas com esgrima, ele imediatamente ativou sua Zanpakutou. Levante a cabeça. Wabizuki. Os olhos de Hanjiku se estreitaram. De todos as Zanpakutou, esse era um com o qual ela estava extremamente familiarizada. No momento em que Wabizuki foi ativado, ela imediatamente se afastou, aumentando a distância entre eles. Heigai Kira atacou, usando a habilidade de Wabizuki para adicionar peso às vigas de aço próximas, jogando-as em direção a Hanjiku. Enquanto ela se esquivava com chumpo, ele apareceu atrás dela e atingiu sua lâmina 1, 2, 3 vezes. 2x, 4x, 8x. A expressão de Hanjiku ficou tensa, mas ela ainda tentou levantar sua espada. Ela levantou-a para soltar a Ineko e sacudir o peso. Mas naquele exato momento, o efeito de Wabizuki foi ativado. Sua Zanpakutou ficou pesada como uma montanha, caindo de suas mãos e se espatifando no chão. A cobertura de aço desabou sob ela. Hanjiku evitou cair por pouco ao saltar para longe, mas sua Zanpakutou, a Ineko, foi deixada para trás. Ela olhou para ele, confusa. Por que apenas 8x de peso causou tanta destruição? O Heigai Kira respondeu. Surpreso? Quando Yaomi Naba nos criou, ele aprimorou nossas habilidades. Meu Wabizuki não multiplica mais o peso por 2 a cada golpe, ele multiplica por 10. Isso significa que sua espada não é apenas 8x mais pesada, é 1000 vezes mais pesada. Ele apontou a lâmina para ela. Se a Ineko pesava normalmente cerca de 3 kg, agora pesa 3.000 kg. Não havia como ela levantá-lo. Hanjiku foi forçado a se esquivar, completamente desarmado. Heigai Kira a perseguiu implacavelmente. O que houve, senhorita Hanjiku?
Sem sua espada, você está indefesa? Mas Hanjiko não entrou em pânico. Com o chumpo, ela ampliou a distância e calmamente cantou. Bakudou 73. Tozansho. Em um instante, uma pirâmide invertida cristalina selou o Heigai Kira lá dentro. Ela sorriu orgulhosa. Eu também tenho melhorado, sabia? Como não conseguiu alcançar Bankai, Hanjiko se dedicou a estudar Kido. Embora a pressão espiritual limitasse seu poder, Ichigo prometeu encontrar uma solução. E ela acreditava nele, absolutamente. Ela deu um passo rápido para resgatar Aineko. Sussurra. Aineko, o Heigai Kira que tinha acabado de sair do Tozansho, foi imediatamente engolido pela nuvem de cinzas. Antes que ele pudesse reagir, corte. Estava acabado. Hanjiko suspirou. Você é só uma farsa. Se Kira tivesse seus poderes aprimorados, provavelmente teria acabado com isso em segundos. Enquanto isso na Sociedade das Almas. À medida que o caos se desenrolava no mundo dos vivos, tramas obscuras se agitavam em Seireitei. O capitão Kyoraku não conseguia dormir. Algo naquela reunião anterior com os capitães parecia errado. Ele fez uma visita tarde da noite ao Kitaki Jushiro, um dos poucos capitães que ainda não havia sido substituído por um Heigai. Kyoraku, você está aqui. O Kitaki o recebeu com um aceno de cabeça. Kyoraku sentou-se pesadamente. A reunião de hoje foi estranha. Não acredito que a capitão Noana pensaria que Ichigo algum dia se voltaria contra a Sociedade das Almas. O Kitaki assentiu. Exatamente. Se Ichigo queria destruir a Sociedade das Almas, ele já teve muitas chances antes, principalmente durante o incidente com Aizen. Kyoraku tirou o chapéu de palha. Simplesmente não faz sentido. Por que ele agiria agora, quando está prestes a perder seus poderes? Eles decidiram investigar o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Usando a desculpa de procurar seus subordinados, eles pediram ao vice-chefe Ako acesso aos registros de trânsito de Dangai. Akon, cada vez mais desconfiado, começou a procurar nos registros do laboratório. Com certeza, ele descobriu sinais de adulteração. Mas naquele momento, Yaomi Inaba retornou. Akon não teve tempo de reagir. Inaba o atacou. O que Akon não sabia era que até Soifon havia sido substituída. O Heigai Soifon chegou logo depois e acusou falsamente Kyoraku de adulteração de registros, o que levou à sua prisão. Quando Kitaki apelou à Central 46 para libertar Kyoraku, eles recusaram. Para ser justo, Kyoraku e o Kitaki provavelmente ficaram atrás apenas de Aizen em seu desdém pela Central 46. Kyoraku havia perdido a cunhada e a família por causa dessas decisões. O Kitaki, como um nobre menor, havia sofrido assédio constante por parte do sistema. Francamente, se toda a Central 46 tivesse sido destruída, eles provavelmente teriam brindado a ela. Ainda assim, ver o desafio de Ukitaki confirmou algo para o Noana. Ele ainda era o verdadeiro. Ela o conheceu em segredo. Capitão Noana. O Kitaki estava em guarda. Ele não conseguia acreditar que ela ordenaria a captura de Ichigo. Mas ela disse calmamente. Eu sei que você está com raiva, mas agora, somente você e Kyoraku são confiáveis. O Kitaki ficou atordoado. O Noana sorriu misteriosamente. Você acha mesmo que eu ordenei a prisão do Ichigo por causa de alguma brecha no Dangai? Todo mundo sabe que isso é ridículo. Conversar com pessoas inteligentes tinha suas vantagens. O Kitaki entendeu imediatamente. Você queria ver quais capitães estavam agindo de forma suspeita. O Noana sentiu. Esta situação é delicada. Com tantos capitães inventando depoimentos, nem eu consigo limpar o nome de Ichigo de uma vez. Já pedi a ajuda dos clãs Kazumyoji e Shien. Mas precisaremos de provas concretas para provar a inocência de Ichigo. O Kitaki assentiu. Então o Noana sabia que algo estava errado. Capitão Kitaki, lembre-se disto. Neste momento, você não pode confiar em ninguém na Sociedade das Almas. O Kitaki foi até a prisão onde Kyoraku estava detido. Como ele era conhecido por quebrar as regras, não teve problema em invadir. Precisamos ir até Yamamoto-sensei imediatamente, ele disse, destrancando a porta. O Noana era apenas o capitão-chefe interino. Se quisessem uma mudança real, ela teria que vir do próprio Genryuzai. Ele entregou a Kyoraku sua Zanpakutou. Mas no momento em que Kyoraku pegou, ele o sacou e cortou o Kitaki. O Kitaki entrou em colapso. Somente quando ele perdeu a consciência as palavras de Unoana ecoaram em sua mente. Neste momento, você não pode confiar em ninguém. Das sombras, o Heigai Ukitaki surgiu. Os dois impostores, Kyoraku e Ukitaki, se prepararam para visitar os aposentos de Yamamoto. O objetivo deles claramente foi além de Kujo Nozomi. Eles estavam mirando em toda a Sociedade das Almas. Unoana, eu te avisei, seu idiota. Você está sempre sendo emboscado. Curiosidade. Taxa de sucesso de ataques furtivos em Ukitaki Jushiro, 100%. Capítulo 164. Vamos deixar de lado o caos na Sociedade das Almas por enquanto. De volta ao mundo humano. Devido à façanha descontrolada de Nozomi Kujo, Rukia e Sena não tiveram escolha a não ser se separar e procurar separadamente. Enquanto Rukia se dirigia para a estação de trem, ela encontrou seu próprio Heigai. Kushiki Rukia, este será seu túmulo, gritou a versão Heigai. Finalmente encontrando sua duplicata, Rukia sentiu um estranho tipo de familiaridade. É mesmo? Porque acho que este lugar vai ser seu túmulo, ela retrucou friamente. A Heigai Rukia encarou seu original. Por quê? Por que você ainda não tomou Ichigo para si? Como você pode sequer permitir que aquela Shien compartilhe seu amor com você? Rukia imediatamente ficou vermelha. O quê? Levar o Ichigo? Do que você está falando? Claramente ela ainda era uma garota de coração puro quando se tratava dessas coisas. Mesmo com sua idade, Rukia não tinha muita experiência no amor.
É por causa da sua natureza tímida e indecisa que você não conseguiu conquistar o coração do Ichigo. Eu vou te matar e te substituir. Só deveria haver uma Kushiki Rukia neste mundo, e eu serei a única a conquistar o Ichigo. Com isso a expressão de Rukia escureceu, e sua pressão espiritual explodiu para fora, pressionando sua contraparte Heigai com tanta intensidade que ela mal conseguia falar. Me substituir? Tentar ficar com o Ichigo? Ela desembainhou sua Zanpakutou com fúria. Tem uma coisa em que você está certa, só deveria haver uma Rukia neste mundo. Mas como eu lido com o Ichigo? Isso não é da sua conta. A Heigai Rukia ficou em choque. Como? Por que sua pressão espiritual é tão forte? Eu deveria ser mais forte que você. Lidar com isso é puro. Afinal, todos na Sociedade das Almas ainda achavam que Rukia era apenas uma tenente. Ninguém sabia que ela já havia dominado o Bankai e o refinado profundamente. Ainda assim, Rukia não enfrentaria apenas a si mesma. Sentindo seu imenso poder, outro Heigai logo chegou, o tenente de Mayuri Nemu Kurotsushi. Embora Nemu não tivesse Zanpakutou, graças aos inúmeros experimentos de Mayuri e aos aprimoramentos de Yaomi Inaba, ela se tornou aterrorizante por si só. Mas Rukia não se abalou. Sua pressão espiritual aumentou ainda mais. Versão Heigai de Nemu? Venham para cima de mim, vocês dois. Eu, Kushiki Rukia, não tenho medo de vocês. Mas foi então que a verdadeira Nemu chegou. Como Mayuri não estava no mundo humano, Nemu estava livre para agir por conta própria. Ao ver Rukia reprimir dois tenentes Heigai apenas com pressão espiritual, ela se aproximou respeitosamente e perguntou: Senhorita Rukia, posso pegar meu Heigai? Rukia diminuiu um pouco a pressão e assentiu. Claro. Então, eu me viro. Nemu não usou chumbo. Ela correu a toda velocidade em direção à sua Heigai e a chutou pelo campo de batalha. Agora, era a hora de voltar ao mano a mano. Sabendo que não conseguiria vencer normalmente, a Heigai Rukia ativou seu Shikai imediatamente. Dance Sode no Shirayuki. Primeira dança, Lua Branca. Um pilar de gelo entrou em erupção, congelando Rukia no lugar. Enquanto isso, a batalha de Nemu terminou num piscar de olhos. Ao contrário da maioria dos casos, onde os Heigai eram mais fortes que os originais, Nemu foi uma das poucas exceções. Em algumas trocas, ela perfurou o corpo de seu Heigai com a mão nua. Então, com fria precisão, ela puxou a pílula da alma do Heigai e a esmagou. Um Heigai, encerrado. Naquele momento, a coluna de gelo se quebrou. Rukia saiu completamente ilesa. Nada mal, Heigai. Suas habilidades aprimoradas são impressionantes, mas você ainda está um passo atrás. Então ela levantou a mão e fez um gesto tão ousado que faria toda a Coreia cair em fúria. O Heigai se virou e correu. Rukia estava prestes a persegui-la, mas então uma voz chamou. Rukia, isso foi incrível. Era Matsumoto Hanjiku, que tinha acabado de matar o Heigai Kira. Tenente Matsumoto. Enquanto os dois se cumprimentavam, Rukia franziu a testa levemente. Afinal, Matsumoto estava passando muito tempo perto de Ichigo ultimamente. Ela suspirou internamente. Ótimo. Parece que estou ganhando outro rival amoroso. Na Sociedade das Almas, ninguém se importava realmente com dramas de relacionamento, mas ainda assim, toda mulher forte parecia gostar de Ichigo. Rukia não conseguiu deixar de se sentir divertida e um pouco sobrecarregada. Nesse momento, uma voz surgiu das sombras. Já vai embora, Rukia? Era Renji Abarai. Ou melhor, seu Heigai. Rukia, Nemu e Matsumoto ficaram tensos, prontos para uma luta. Mas o Heigai Renji apenas olhou para Rukia com angústia. Por quê? Por que você ainda não se confessou para o Ichigo? Rukia. Matsumoto. Todos sabiam que Renji e Rukia cresceram juntos em Rukongai. Aparentemente, essa versão de Renji se apaixonou por ela. Rukia franziu a testa. Você pode ser apenas uma cópia do Renji, mas por favor, não diga coisas assim. Pois bem, Rukia havia oficialmente encerrado o negócio. Mas o Heigai ainda parecia inconsolável. Nossos sentimentos não significam nada para você? Você não entende o quanto eu te amo? Rukia se encolheu. Esse cara estava agindo como um completo idiota. Em algum lugar distante, o verdadeiro Renji espirrou. Matsumoto parecia que ia vomitar. Aquela expressão a lembrava muito de seu próprio passado com Ishimaru Gin. Graças a Deus Gin nunca esteve tão lamentável. Nesse momento Shade e Oriumi chegaram. Eles sentiram a imensa pressão espiritual antes e correram para ajudar. O que eles viram foi traumatizante. O rosto de Shade se contorceu de dor. Ele já havia treinado com Renji. Ver uma versão do seu mentor agindo assim era mais do que constrangedor. Eu cuido disso. Sem esperar, Shade avançou. Oriumi correu até Rukia e os outros. Rukia ainda se sentiu enojada, mas não comentou. Nemu não entendia o peso emocional e Matsumoto, bem, ela já tinha passado por muita coisa. Oriumi, sentindo a tensão estranha, mudou rapidamente de assunto. Rukia-chan, você encontrou Nozomi? Os três balançaram a cabeça. Oriumi suspirou aliviada. Pelo menos ela conseguiu desviar a conversa. Enquanto isso, Shade estava socando o rosto do Heigai Renji. Cada soco atingia a boca. Duro, Shade estava se certificando de que o cara não pudesse dizer mais nada constrangedor. Ele respeitava Renji, e Ichigo era seu irmão. Não havia a mínima chance de ele deixar esse drama bobo continuar. O Heigai finalmente estalou. Ruja Zabimaru. Ele recuou e desferiu um golpe Shikai em Shade. Mas Shade calmamente levantou seu enorme braço direito. Bloqueado. Sim, o Heigai tinha todas as memórias de treinamento de Renji, mas Shade também tinha isso. Ele conhecia cada ponto fraco. Depois de apenas 2 rodadas, o Heigai percebeu. Aquilo não era tênis. Ele não ia ganhar com uma raquete. Então ele deu um passo para trás, cerrou os dentes e fez um Bankai. E riu Zabimaru. A energia aumentou. Shade cruzou os braços, preparando-se para enfrentar a onda de pressão espiritual. O Heigai não hesitou. Ele disparou o trunfo de seu Bankai. Canhão de osso de babuíno. Uma explosão vermelha voou em direção a Shade.
Shade enfrentou o problema de frente, usando apenas o braço direito. Ele foi empurrado para trás, mas não conseguiu passar. Sentindo a explosão iminente, Shade saltou para o lado. Então ele se lançou para frente. O Heigai tentou atirar novamente, mas outro canhão vermelho colidiu no ar e neutralizou seu ataque. O verdadeiro Renji havia chegado. Ele ficou ao lado de Shade, sorrindo. Bom trabalho. Você ficou muito mais forte, Shade. Shade assentiu. Obrigado. Mas ele não ia mencionar o que tinha acabado de acontecer. Deixe que Renji descubra esse horror por si mesmo. Vamos derrubá-lo juntos, disse Renji. O Heigai Renji ficou furioso ao ver seu original. Ele atacou novamente. Canhão de osso de babuíno. Mas Shade bloqueou novamente com o braço esquerdo. Braço esquerdo do diabo. Sua mão esquerda, protegida por uma armadura branca, capturou o tiro do canhão no ar. Então, golpe do diabo. Um soco destruiu toda a estrutura Bankai do Heigai Renji. Sua pressão espiritual o desestabilizou. Acabe com isso. Shade gritou. Renji sorriu e saltou no ar. Canhão de osso de babuíno. Desta vez a explosão foi limpa. O Heigai gritou em desespero. Não. E foi destruído. Capítulo 165. Do outro lado, cujo Nozomi e Ichigo encontraram um portal formado naturalmente para o Dangai escondido no mundo humano. Nozomi fugiu de casa novamente especificamente para procurar por esse portal Dangai. Ela queria entrar e fechá-la por dentro, para que ninguém pudesse encontrá-la novamente. Mas uma vez fechado o portal, seria impossível retornar à mesma linha do tempo. Em outras palavras, ela poderia atravessar para outra linha do tempo para se esconder, mas nunca mais conseguiria voltar. Ela estava planejando usar esse método para escapar completamente da perseguição de Naba Cagerosa. Depois de ouvir sua explicação, Ichigo calmamente olhou para o chão e perguntou: Você realmente se decidiu? Depois que você sair desta linha do tempo, você nunca mais poderá retornar. Nozomi assentiu. Afinal, fora por sua causa que muitos dos amigos que ela acabará de fazer se machucaram. Seu coração bondoso não suportaria ver seus companheiros machucados novamente. Ela pretendia acabar com a perseguição de Cagerosa de uma vez por todas. Vendo a determinação de Nozomi, Ichigo não tentou impedi-la. Apenas a observou em silêncio enquanto ela se aproximava do portal. Mas o que Nozomi não sabia era que tudo que ela sabia talvez já tivesse vazado. Havia um Heigai Shinigami esperando por ela naquele exato lugar. Heigai Hanjiku, Rukia, Ikaku, Yumishika, Izagi e Omaeda. Os 6 Heigai estavam no caminho de Nozomi. Bem, então a previsão de Cagerosa estava certa. Você realmente apareceu aqui, cujo Nozomi disse Heigai Hanjiku. Ichigo imediatamente se moveu para a frente de Nozomi para protegê-la, olhando para os rostos familiares à sua frente e rindo. Ah, olha só, é um bando de velhos amigos. Heigai Hanjiku fez uma pose de flerte e disse com uma voz provocante. Ah, é o Ichigo. Me diz, posso fazer um pequeno pedido? Por que você não me entrega essa garota? Ao ver Hanjiku agindo de forma tão libertina, Ichigo ficou completamente enojado. Por favor, não fale assim comigo. Hanjiku não é esse tipo de mulher. Ele retrucou. A expressão de Heigai Hanjiku imediatamente escureceu, e ela sacou sua Zanpakutou com raiva. Nesse caso, acho que estamos fazendo isso do jeito mais difícil. Os outros também não esperaram. Todos sacaram sua Zanpakutou de uma vez. Esse é o cara que derrotou Aizen Souzuki. Não se preocupem com a razão, ataquem todos de uma vez, gritou Heigai Izagi. Os Heigai atacaram Ichigo como um só. Ichigo murmurou. Posso estar enfraquecido agora, mas não sou mais fraco que você. Quando ele disse isso, sua pressão espiritual explodiu. Bankai. Tensa Zangetsu. Uma imensa onda de pressão espiritual caiu sobre todos os 6 Heigai Shinigami. Jetsuga Tensho. Com apenas um golpe, Ichigo eliminou todos os 6 Heigai Shinigami. Entretanto, usar seu Bankai mais uma vez o fez sentir o caos em sua energia espiritual. Ao soltar a forma, ele caiu de joelhos, ofegante e suando. Claramente a repressão do velho Zangetsu estava ficando forte demais. Só ativar seu poder estava se tornando difícil. Ao vê-lo daquele jeito, Nozomi correu para o lado dele e o apoiou. Você está bem, Ichigo? Ichigo recuperou o fôlego e respondeu. Estou bem. Mas e você? Nozomi olhou para ele com preocupação, apoiando-o no ombro. Mesmo sabendo que poderia perder seus poderes de Shinigami, você ainda lutou. Por quê? Ichigo, quase totalmente recuperado, olhou-a nos olhos e disse. Porque eu prometi. Prometido? Sim, eu prometi proteger você. Nozomi ficou em silêncio diante dessas palavras. Ichigo acrescentou calmamente. Então, alguém tinha que ser o responsável por levar o golpe. Nozomi fechou os olhos. Ela estava começando a entender por que tantas pessoas confiavam em Ichigo. Agora entendi. Ichigo assentiu. Então vamos para casa. Ele embainhou sua Zanpakutou. Não apenas Ichigo. Até Muramasa ficou em silêncio. Aquele cara normalmente tagarela e de aparência distante. Ele não disse nada. Isso significava que a luta interna de Ichigo havia se tornado incrivelmente intensa. E a pior parte era que Ichigo nem sabia que tipo de poder Zangetsu realmente representava. Mesmo para a cura, é preciso o diagnóstico correto. Como ele poderia dominar essa força desconhecida? Para piorar a situação, tanto Kizuki Urahara quanto Isshin estavam de boca fechada, brincando de enigmas como sempre. E agora, Zangetsu estava se tornando cada vez mais um mistério. Enquanto isso, na loja Urahara,
Byakuya, Komamura, Toshiro e Kenpachi estavam se preparando para retornar à Sociedade das Almas através do portal. Antes de entrarem, Urahara disse: embora o Dangai esteja sob o controle de Kagerosa, ele ainda não consegue dominar completamente o Koutotsu. Contanto que você o siga diretamente, não será afetado por sua influência. Todos os capitães concordaram com a cabeça. Mas apesar do conselho, suas imensas pressões espirituais ainda atrairiam mais Koutotsu do que o normal. Ainda assim, pelo bem da Sociedade das Almas, eles já haviam deixado de lado a segurança pessoal há muito tempo. Todos concordaram que Kizuki Urahara, na ausência de Mayuri, era o cientista mais confiável. Tudo bem então. Por favor, esteja pronto. Urahara abriu o portal e os 4 capitães passaram por ele. No momento em que entraram no Dangai, Kagerosa o sentiu. Embora ele não pudesse controlar a área enquanto o Koutotsu estivesse ativo, ele podia alterar o fluxo do tempo nas proximidades, o que fez o Koutotsu acelerar mais rápido e mais violentamente do que o esperado. Komamura imediatamente se virou e liberou seu Bankai. Bankai. Kokujo Tengen Mil-O. O enorme guerreiro de armadura negra bloqueou o avanço de Koutotsu com seu corpo. Vai! Komamura rugiu. Sem hesitar, os outros 3 dispararam à frente, aproveitando a oportunidade que Komamura havia criado. Eles alcançaram a Sociedade das Almas através do portal e imediatamente liberaram suas pressões espirituais. Para localizar a posição de Kagerosa com mais precisão, os 3 capitães se separaram e avançaram de direções diferentes. Esses 3 foram os que lutaram contra M, cada um deles extremamente poderoso. Taticamente, essa manobra foi suicida, mas elas eram fortes demais para que as regras normais se aplicassem. E na verdade eles não eram apenas um esquadrão de 3 homens. Yashiro Kusagishi esteve escondido sob o auri de Kenpachi o tempo todo. Seguindo suas instruções, Kenpachi subiu um lance de escadas, até que ele encontrou seu inimigo. O único oponente que ele mais queria enfrentar. Seu próprio Heigai. Yashiro, vá se esconder em algum lugar seguro. Kenpachi gritou. Yashiro obedeceu sem hesitar e pulou em um pilar distante. Com ela segura, Kenpachi não desperdiçou um segundo. Ele arrancou seu tapa-olho. Bum! Uma pressão espiritual dourada subiu aos céus. Ao ver isso, Heigai Kenpachi também removeu seu tapa-olho. Nenhuma palavra trocada. Ambos os Kenpachis entenderam que esta era uma batalha até a morte. Somente o sobrevivente poderia se considerar o verdadeiro Kenpachi. Clang! Suas Zanpakutou se chocaram com uma força aterrorizante. Kenpachi percebeu imediatamente que essa pressão espiritual não era brincadeira. Seu Heigai não era nada fácil. Ele saltou e desferiu um golpe poderoso que destruiu as defesas de Heigai Kenpachi, abrindo um ferimento profundo em seu peito. Mas no momento seguinte, Heigai Kenpachi desapareceu e reapareceu atrás dele. Kenpachi nem reagiu a tempo. Observando seu sangue jorrar, ele não pôde deixar de se maravilhar. Cara, eu sou realmente forte. Mas quando ele levantou sua espada novamente, Heigai Kenpachi não bloqueou. Ele deixou o golpe cair, completamente sem interrupções. Somente sua pressão espiritual repeliu o golpe. Kenpachi sorriu. Esse era exatamente o tipo de luta pela qual ele vivia. Heigai Kenpachi agarrou-o pela cabeça e atirou-o contra um muro de pedra. Kenpachi riu histericamente enquanto tirava os escombros do corpo. Ha. Essa breve troca o lembrou de seu primeiro confronto com Ichigo. Dessa vez, porém, eles estavam realmente se cortando. Da última vez, Ichigo foi o único a acertar golpes, mas isso foi emocionante. Com vapor saindo de sua respiração na chuva fria, Kenpachi brandiu sua lâmina mais uma vez. Outro golpe forte atravessou a guarda de Heigai Kenpachi, mas Heigai Kenpachi revidou com a mesma violência. A batalha deles se tornou uma disputa brutal de pura força. Sem esquiva, sem defesa. Apenas 2 monstros trocando golpes até que apenas um permanecesse de pé. Arg! Com um grito poderoso, Heigai Kenpachi dominou o verdadeiro Kenpachi e o atravessou com sua espada. Sangue jorrou quando Kenpachi foi arremessado pelo chão, colidindo com uma parede destruída. Kenshan! Yashiro gritou em pânico, mas Kenpachi não respondeu. Ele desmaiou de dor. Em sua inconsciência, ele ouviu uma voz familiar. Kenshan! Kenshan! O que foi, Yashiro? Ele abriu os olhos e viu a expressão preocupada de Yashiro, mas quando ele acordou completamente, ela não estava lá. Gemendo, ele se forçou a ficar de pé, a pressão espiritual aumentando novamente. Com um rugido, ele atacou Heigai Kenpachi. Bum! Energia dourada explodiu quando seus ataques colidiram. O verdadeiro Kenpachi desmaiou, finalmente ferido demais para continuar. Mas seu oponente também reverteu, transformando-se novamente em um Jikonga Mod Soul. Satisfeito, Kenpachi caiu no chão. Kenshan! Yashiro correu para o lado dele e sentou-se. Ainda vivo? Ela perguntou. Kenpachi abriu um olho e sorriu. Claro. Enquanto isso, a investigação de Unohana Yashiro continuou. Usando seu acesso ao arquivo do grande livro espiritual, ela encontrou aquele que estava mexendo os pauzinhos, Inaba Kagerosa. Não só isso, ela o confrontou diretamente no departamento de pesquisa e desenvolvimento. Mas antes que ela pudesse atacar, Izane Kotetsu de repente sacou sua lâmina e atacou Unohana. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 166. Assim como Unohana Yashiro avisou Kitaki Jushiro, não confie em ninguém. Diante do ataque repentino de Kotetsu Izane, Unohana não teve escolha a não ser usar Shunpo, olhando para Inaba Kagerosa com um leve suspiro. Como esperado do cérebro por trás de tudo isso. Você até substituiu Izane sem que ninguém percebesse, hein? Kagerosa não negou. Quanto a como ele conseguiu criar cópias de capitães e tenentes.
Foi durante o período em que o Gotei 13 enviou tenentes ao mundo humano para lidar com os problemas de deslocamento da cidade. Naquela época, Inaba Cagerosa modificou secretamente os portais Dangai. Contanto que qualquer capitão ou tenente se aproximasse ou passasse por um dos portais, ele poderia facilmente extrair seu Reishi e fabricar uma réplica do Reigai. É também por isso que ele não conseguiu criar um clone de Yamamoto Genryuzai. Ele nunca chegou perto do portal. Mesmo que Cagerosa tivesse conseguido obter o Reishi de Genryuzai, é duvidoso que ele pudesse recriar um Reigai do capitão-chefe de qualquer maneira, assim como suas tentativas fracassadas de clonar Rukia e Nemu, cópias completamente estragadas. E havia duas pessoas que ele absolutamente não conseguia reproduzir. Um deles era Seiro. O outro, o Noana Yashiru. Ambas eram únicas demais, e nem mesmo alguém como Cagerosa poderia duplicá-las. Também, Ichigo. Não importa o que ele tentasse, Cagerosa não conseguia replicar o ser mais forte dos três mundos. Embora Ichigo tivesse usado os portais diversas vezes, ainda era impossível criar uma versão Reigai dele. Essa foi uma das principais razões pelas quais Cagerosa não conseguiu incriminar Ichigo. Porque se houvesse um Reigai Ichigo, nem mesmo Noana, o Kitaki ou Kyoraku poderiam defendê-lo. Depois de explicar como ele realizou a troca de isca, Cagerosa olhou para o Noana e perguntou: "Então, o que você acha do meu plano?" "Ah, tem até um clone meu." Os olhos de Noana brilharam. Literalmente. Sem pupilas, apenas esclera branca. Ichigo conhecia esse olhar muito bem. Reigai Noana imediatamente lançou um feitiço. Ado 88, Ryugekizoku Shinten-Raio. Nenhum encantamento. Um Ado nível 88 totalmente poderoso. Mas o Noana não se intimidou. Mesmo com 3 oponentes diante dela, ela permaneceu completamente calma. Ela sabia que esse era o teste de Genryuzai. Se ela conseguisse resolver esse incidente sem falhas, sua nomeação como a próxima capitã-comandante estaria praticamente garantida. Porque um verdadeiro líder não luta na linha de frente. Isso é para guerreiros como Kenpachi. Mas para o líder do Gotei 13, o que importa é a estratégia e o comando. O Noana entendeu isso perfeitamente. Então ela suprimiu sua intensa sede de sangue. Ela revidou com seu próprio Ado 88. Ado 88, Ryugekizoku Shinten-Raio. Mas a versão dela era muito mais poderosa. Ela envolveu o laboratório inteiro em uma explosão estrondosa. Aproveitando a explosão, ela desapareceu do local. Não porque ela não pudesse vencer, mas porque a força bruta por si só não provaria que ela estava pronta para liderar. Enquanto isso, no quartel da primeira divisão, Reigai Kyoraku e o Kitaki se infiltraram nos aposentos de Yamamoto, fingindo fazer uma reportagem. Genryuzai olhou para seus alunos com curiosidade. Kyoraku, o Kitaki. Certamente vocês entendem por que permaneci aqui na primeira divisão. Por que não se reportam ao capitão Noana? Mas em vez de responder com palavras, os dois atacaram. Genryuzai, é claro, estava preparado. A situação toda era muito suspeita. Quando Reigai Kitaki sacou sua espada, Genryuzai sentiu a intenção de matar e desviou com facilidade. Para ele, esse chamado plano perfeito era brincadeira de criança. E ele nem estava usando nenhuma técnica especial ainda. Isso foi pura força. Sua pressão espiritual carmesim aumentou, dominando a área. Mesmo que a emboscada tenha falhado, os dois Reigai não fizeram nenhum esforço para fugir. Em vez disso, Reigai Kyoraku suspirou. Sabia que não seria tão fácil. O Kitaki, tem alguma ideia para detê-lo? Reigai Kitaki assentiu severamente. A batalha começou. Yamamoto estreitou os olhos. Esses não eram seus verdadeiros discípulos. Mas mesmo assim, cruzar espadas com suas cópias antes de se aposentar não foi um mau presente de despedida. Todas as coisas no universo se transformam em cinzas Ryujinjaka. Sua Zanpakutou se inflamou em uma onda de chamas. O Reigai não vacilou? Katen Kyokotsu. Sojo no Kotovari. Zanki. Reigai Kyoraku saltou no ar, ativando suas habilidades baseadas no jogo. Mas mesmo em seu próprio jogo, seus ataques não tiveram peso contra Genryuzai. Com um simples chumpo, o capitão-chefe apareceu atrás dele. É só isso? Ele cortou. Um vórtice de fogo surgiu, curvando-se em direção a Kyoraku. O Kitaki interveio. Sojo no Kotovari. Suas lâminas gêmeas absorveram as chamas e as redirecionaram de volta para Genryuzai. O velho desviou novamente com facilidade. Desculpe, o Kitaki disse Reigai Kyoraku. Eu o subestimei. A pressão espiritual deles cresceu tanto que até o céu escureceu e a chuva começou a cair. Genryuzai estava no telhado, olhando para baixo. Que pena. Você fala como Kyoraku e o Kitaki, luta como eles. Mas você é só Reigai. A vontade que você possui nem é sua. Suas palavras foram como uma lâmina atravessando o coração. Ele revelou a essência de uma Morte Soul. Reigai Kyoraku estava visivelmente chateado, mas o Kitaki respondeu calmamente. Mesmo que tenhamos sido criados a partir de cópias, não perdemos o que é mais importante. Ainda temos honra. Genryuzai pareceu momentaneamente surpreso, então agarrou sua lâmina flamejante mais uma vez. Enormes ondas de fogo surgiram novamente. O Kitaki tentou refleti-los, mas Genryuzai rugiu. Não pense que o mesmo truque vai funcionar 2 vezes. Ele liberou uma chama mais forte, que esmagou a explosão refletida de Ukitaki e o atingiu diretamente. Um golpe. Reigai Ukitaki ficou gravemente ferido. Kyoraku saltou na frente para protegê-lo. Jogo escuro branco. Um ataque baseado em regras que cortou o Auri de Genryuzai. Mas o ferimento era superficial. Kyoraku tinha poucas áreas brancas no corpo para agravar o dano. Genryuzai berrou. Muito ingênuo. Sem hesitar, ele atacou. Sua lâmina atingiu Kyoraku diretamente e as chamas o consumiram. O capitão Reigai foi jogado no ar e caiu aos pés de Ukitaki. Ainda assim, não havia medo em seus olhos. Eles podem ter sido clones.
mas eles lutaram com o mesmo espírito inabalável. Naquele momento, Gen Yuzai percebeu que ele teria que fazer tudo para derrotá-los. Ele carregou sua pressão espiritual e lançou uma onda devastadora de fogo em Ukitake. Nem mesmo Sojo no Kotovari conseguiu refletir isso. Ao perceber isso, Ukitake foi forçado a fugir. Kyoraku interveio para protegê-lo, mas ambos estavam gravemente feridos. Suas forças estão desaparecendo, enquanto Gen Yuzai permaneceu firme, inabalável, impassível. Comparado ao velho e ofegante Heigai, ele parecia alguém no auge. Assim que ele estava preparando o golpe final, Heigai Unohana chegou do departamento de P&D. Acontece que Kyoraku e Ukitake estavam ganhando tempo. Eles sabiam que Heigai Unohana eventualmente apareceria após derrotar o verdadeiro Unohana. Com suas habilidades de cura, eles poderiam se recuperar e continuar lutando, até que eles desgastaram Gen Yuzai. No momento em que ela chegou, seus ferimentos estavam quase curados. Gen Yuzai olhou para a cena e caiu na gargalhada. Ha 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 ha. Unohana Yashiru, então até você está sendo subestimada agora. Alguém achou que seu poder era só de cura? Ha ha ha. Ele riu tanto que não conseguia nem ficar em pé. Enquanto isso, os três Heigai não entendiam o porquê. Ainda assim, eles levantaram suas lâminas. E a batalha continuou. Nem um passo para trás. Capítulo 167. Heigai Kyoraku Shunsui acenou com seu Katen Kyokotsu, convocando um enorme redemoinho para prender Yamamoto Gen Yuzai em seu centro. Mas permanecendo calmamente no olho da tempestade, Gen Yuzai simplesmente levantou Ryu Jinjaka, e com um balanço suave, o redemoinho se transformou em uma tempestade de fogo estrondosa que disparou direto em direção a Kyoraku. Forçado a cruzar suas espadas para bloquear, Heigai Kyoraku ainda foi empurrado para trás pela força avassaladora. Kyoraku! Heigai Ukitake gritou preocupado. Gen Yuzai estreitou os olhos. Você está preocupado com os outros, em um momento como esse? Ele lançou outra torrente de chamas abrasadoras em direção ao Ukitake, mas graças à cura de Unohana, Heigai Ukitake ainda conseguia refleti-lo sem esforço. Ao ver seus dois falsos discípulos sendo repetidamente curados por Heigai Unohana, Yamamoto finalmente mostrou sinais de cansaço. Tudo que ele queria era uma boa briga. Como isso se transformou nessa confusão tão longa? Tic, tudo bem então. Diante de três Heigai teimosos, Yamamoto decidiu usar seu golpe mais forte, ainda em Shikai. Ainda não era o dia do juízo final da Sociedade das Almas, então não havia necessidade de Bankai. Se ele fizesse isso, esses três seriam instantaneamente reduzidos a cinzas. Inetsuji Goku. Sim, inferno de calor ardente. O mesmo movimento que ele usaria contra Aizen na linha do tempo original. Seu poder destrutivo era enorme. Nunca havia sido totalmente liberado antes, mas foi mais do que suficiente para eliminar três poderosos capitães Heigai. Unohana, que tinha acabado de sair do departamento de pesquisa, viu essa erupção massiva e rapidamente interveio para tirar Yamamoto do inferno e para longe do campo de batalha. Em outro lugar, Heigai Itsugaya Toshiro interceptou Byakuya Kushiki. No momento em que avistou Byakuya, ele ativou seu Bankai, como esperado de um capitão que usa Bankai em todas as lutas. Nem mesmo sua versão Heigai se conteve. Bankai. Daigurin Yorimaru. Um dragão de gelo gigante avançou, atacando Byakuya. Mas Byakuya nem se preocupou com seu próprio Bankai. Ele destruiu o dragão usando apenas seu Senbonzakura parcialmente liberado. Byakuya pousou graciosamente, esperando a névoa da colisão se dissipar. Mas Heigai Itsugaya havia desaparecido. Byakuya olhou para cima, e lá estava ele, descendo com um golpe finalizador com força total. Senin Yoro. Mesmo no arco da rebelião Zanpakutou, Yorimaru tratou isso como um movimento definitivo. Cercado por imponentes pilares de gelo, Byakuya não demonstrou surpresa. Itsugaya pousou, exalando alívio? Muito cedo. Passo rápido. Byakuya apareceu atrás dele e atacou, quebrando as asas geladas nas costas de Itsugaya e quase o partindo em dois. Ou assim parecia. Porque no momento seguinte, Heigai Itsugaya se desfez em pedaços de gelo. Uma isca. O verdadeiro pousou ao lado de Byakuya e imediatamente apontou sua lâmina para ele, liberando uma rajada de espinhos de gelo do chão. Mas Byakuya simplesmente deu um passo para trás. No combate corpo a corpo, Heigai Itsugaya era claramente menos habilidoso. Após trocar vários golpes, Byakuya perguntou calmamente. Você tem poder. Por que servir a esse homem? Heigai Itsugaya não hesitou? Eu não sirvo a ninguém. Mas há alguém que devo proteger, custe o que custar. Ele saltou alto no ar e mais uma vez liberou. Senin Yoro. Desta vez, os pilares de gelo eram ainda maiores. Mas ele não pretendia prender Byakuya. Ele queria restringir seus movimentos. Byakuya dependia muito de sua velocidade incrível. Se ela fosse suprimida, ele poderia ser encurralado. Era um bom plano, mas não o suficiente. Porque Byakuya não era só velocidade. Finalmente, ele ativou seu Bankai. Bankai, Senbonzakura Kageyoshi. Lâminas irromperam do chão, rasgando os pilares de gelo. Então, transformando-se em inúmeras lâminas semelhantes a pétalas, elas avançaram em direção a Itsugaya. Itsugaya retaliou cobrindo seu corpo com cristais de gelo para bloquear o ataque. Quando ele emergiu novamente, ele percebeu. Senin Yoro não foi suficiente. Mas encheu o campo de batalha com neblina densa e detritos gelados, reduzindo drasticamente a visibilidade. E era exatamente isso que Itsugaya queria.
No obscuro campo de batalha, ele mudou o clima acima da cabeça de Byakuya. Nuvens escuras se dispersaram. Neve e gelo caíram, tocando Byakuya e instantaneamente florescendo em flores geladas. Isto foi Yoten Akazu, uma técnica que certa vez derrotou a Ribel, a terceira espada. Nem mesmo Byakuya conseguiu escapar dessa. Ele estava selado em um cristal de gelo, da terra ao céu. Heigai Itsugaya exalou alívio e se virou para sair. Até rachadura. Uma fraca luz rosa brilhou através do gelo. Começou a se espalhar e depois explodiu. Impossível. Como você não congelou? Itsugaya engasgou. Byakuya deu um passo à frente, um pouco machucado, mas muito vivo. Envolvi meu corpo em Senbonzakura. Seu Yoten Akazu congelou apenas a camada externa. Os olhos de Itsugaya se arregalaram ao perceber, mas a área ainda estava coberta de névoa. E naquele momento, ele sentiu a posição de Byakuya. Avançando, ele lançou um ataque preventivo. Mas Byakuya agarrou sua Zanpakutou com a mão nua, com uma pressão espiritual cobrindo sua palma. Ele sangrou um pouco, mas segurou a lâmina com firmeza. Isso foi algo que ele aprendeu durante o incidente de Muramasa, observando Kenpachi. Exceto que, ao contrário de Kenpachi, Byakuya seguiu com um grande movimento. Gokei, Senbonzakura Kageyoshi. As pétalas cercavam os dois, girando como um furacão. Byakuya estava protegido. Itsugaya não. Quando o ataque atingiu o alvo, Heigai Itsugaya murmurou. Karin. Byakuya congelou. Aquele nome, ele o conhecia. Karin? Existe algum Shinigami com esse nome na Sociedade das Almas? Não. Espere. Era familiar. Sua irmã, Rukia, frequentemente mencionava uma garota humana chamada Karin quando ela retornava do mundo humano. Nizama, hoje eu vi aquela garota de novo, a irmãzinha do Ishigo. A compreensão surgiu. Byakuya olhou fixamente para a figura de Heigai Itsugaya que desaparecia, com o rosto cheio de descrença. Esse era um grande segredo. O capitão da 10ª divisão tinha sentimentos por uma garota humana. E enquanto isso, sem saber que seu segredo havia sido exposto, o verdadeiro Itsugaya estava indo em direção ao departamento de pesquisa. Em seu caminho, estranhamente não houve resistência. Enquanto corria, ele avistou alguém no telhado à sua frente. Inamori. Com um passo rápido, ele apareceu ao lado dela. Você voltou do mundo humano? Você não ficou grudado no Ishigo de novo, ficou? Perguntou Itsugaya como o irmão mais velho severo. Mas Inamori se levantou lentamente balançando como se fosse cair. Itsugaya correu para acalmá-la. Você está machucado? Ele perguntou. Mas ela apenas murmurou. Desculpe, Shiro-chan, desculpe. Então ela sacou sua lâmina e o atacou. Claro, não havia como esse ataque acertar. Itsugaya o conteve facilmente. Olhando para o pulso dela? Sim, uma tag de controle. Nossa, você não pode me derrotar com isso, ele disse calmamente. Mas você pode me derrotar, Shiro-chan? Itsugaya franziu a testa. Essa farsa estava realmente tentando fazer jogos mentais? E então, outra voz gritou atrás. Cuidado, Shiro-chan. Essa aí é falsa. Outra Inamori apareceu. Itsugaya relaxou um pouco. Não se aproxime. Eu cuido dela. Mas esse novo Inamori não parou. Ela rapidamente deu um passo à frente dele e, com aquele mesmo sorriso falso e meloso, o que houve, Shiro-chan? Você não me ama mais. Os olhos de Itsugaya se contraíram. Droga, essa também é falsa. Chute giratório. Ele chutou o segundo Inamori voando. E isso também frustrou o ataque subsequente de Inamori. Momento perfeito. Capítulo 168. Olhando para as duas Heigai Inamori paradas na frente e atrás dele, Itsugaya Toshiro ficou sem palavras. Droga, Inaba Kagerosa. Eu matei seu cachorro ou algo assim? Por que usar um truque tão sujo com ele? Todos os outros só tinham um Heigai. Porque o dele estava se transformando em um thriller de espionagem distorcido. O que Tsugaya não sabia era que Inaba, na verdade, não tinha feito isso de propósito. Tendo testemunhado a traição de Aizen Souzuki e a rebelião Zanpakutou em primeira mão, Inaba ficou extremamente curioso. Por que diabos ninguém conseguiu matar Inamori Momo? Nem o golpe devastador de Aizen lhe tirou a vida. Mesmo no mundo humano, ela sofreu um golpe forte, apenas alguns ossos quebrados. Essa capacidade de sobrevivência sobre-humana o fascinava. É claro que ele queria replicar, mas não importava qual ciência ele empregasse, Inaba não conseguia recriar o corpo espiritual absurdamente irracional de Inamori. Mesmo depois de 2 tentativas, ele finalmente teve que admitir, não conseguia copiá-la. Então ele desistiu. Voltando a Itsugaya, ele estava completamente exasperado. Não só havia sido emboscado por 2 falsas Ina-chan, como ambas vieram atrás dele. Não deveriam estar mirando em Ishigo como os outros. Mas tudo isso pode esperar. Primeira prioridade, eliminar os 2 Heigai Inamori. Os 2 falsos se reagruparam, e com expressões idênticas de chá verde disseram em uníssono. Shiro-chan, você realmente levantaria sua espada contra mim? 2 vozes idênticas ecoaram em seus ouvidos. Itsugaya franziu a testa e sacou sua Zanpakutou. Uma das Heigai Inamori inclinou a cabeça e perguntou com falsa tristeza. Você não me ama mais? Foi isso. Itsugaya queimou um fusível. Quando foi que eu disse que te amava? Sempre te tratei como uma irmãzinha. Ele ficou tão furioso que gritou isso em voz alta para os 2 falsos. Escondida ali perto, Yoruichi estava escutando, e não conseguiu evitar estalar a língua. Uau! O drama da geração mais jovem é realmente confuso. Mas por outro lado, seus encontros casuais com Ishigo também não eram exatamente limpos. Ainda assim, ela não tinha interesse em assistir ao desenrolar desse romance vergonhoso. Shunko. Ela deu um passo rápido atrás dos 2 falsos Inamori e chutou cada um deles como se fossem um foguete. Ambas Heigai Inamori voaram como pipas quebradas em direção a um prédio próximo, destruindo-o.
E como os Heigai não são tão duráveis quanto os originais, aquele golpe foi suficiente para destruí-los completamente. Desculpe, Shiro-chan, sinto muito. Mesmo quando morreram, as duas Heigai Inamori fizeram uma última viagem de culpa com o chá verde. Itsugaya virou-se para Yoruichi. Obrigado, Yoruichi-senpai. Ela dispensou. Nada demais. Itsugaya suspirou aliviado, observando as últimas cinzas do Heigai se dissiparem. Finalmente um pouco de paz. Ele não demorou muito e deu um passo rápido em direção ao departamento de P&D. Yoruichi observou-o partir com um leve suspiro. No mundo humano, na loja Urahara, Nozomi olhou para Ichigo com curiosidade. Por quê? Por que você está me protegendo? Ichigo piscou. Nenhum motivo real. Eu só ouvi uma voz me dizendo para te proteger. As bochechas de Nozomi ficaram vermelhas. Seu idiota. Por que você me chamaria de idiota agora? Quer dizer, eu nunca ouvi essa voz, ela murmurou. Eu não quis dizer isso. Ichigo estava exasperado. O que eu disse de errado? Nozomi riu. Viu? Você é um idiota. Ei, pare de me chamar assim. Meu nome é Kurosaki Ichigo. Mas ela estendeu a mão e gentilmente tocou seu rosto. Ichigo congelou. Que diabos está acontecendo? Por que as garotas de repente estão tão atrevidas? Depois de derrotar Heigai Rinji, Rukia e os outros retornaram à loja Urahara. Até Nisho, que estava operando sozinho, conseguiu retornar. Sena estava visivelmente chateado. Todos os outros tinham encontrado inimigos na noite anterior, menos ela. Era como se os Heigai a estivessem evitando deliberadamente. Depois de uma noite inteira correndo sem rumo, ela ficou furiosa. Com a maioria dos tenentes Heigai do mundo humano eliminados, Ichigo se voltou para Urahara. Urahara-san, me mande para a Sociedade das Almas. Se não determos Kagerosa, isso nunca vai acabar. Mas assim que ele disse isso, Rukia, Hanjiku Sena, Nozomi e Oriumi se opuseram. De jeito nenhum, Ichigo. Sua pressão espiritual está instável. Se continuar lutando pode perder seus poderes para sempre. Repreendeu Rukia. Ela está certa, você precisa descansar, acrescentou Sena. Até os caras, Chad, Ishida e Urahara estavam de acordo. Nozomi deu um passo à frente e gentilmente colocou a palma da mão no peito de Ichigo. Uma suave pulsação de poder fluiu para ele. Pronto. Agora você deve conseguir acessar parte do seu poder espiritual novamente. Os olhos de Ichigo se arregalaram. A supressão de Zangetsu está enfraquecendo? Ele podia sentir isso claramente. Ele poderia lutar novamente. Isso parece muito com quando Noana costumava me curar, ele murmurou. Ela o tratou muitas vezes no passado, quando a Sociedade das Almas ainda mantinha contato regular com o mundo humano. Foi assim também que Kagerosa conseguiu extrair seu Reishi. Mas Nozomi não era tão resistente quanto Noana. Assim que terminou de ajudar Ichigo, ela desmaiou. Ichigo a pegou rapidamente. Você está bem, Nozomi? Estou bem, ela disse suavemente, aninhada em seus braços. Assistindo a essa cena, Hanjiku e Oriumi tiveram o mesmo pensamento. Caramba, essa garota manda. Rukia e Sena correram para ajudar Nozomi a se sentar. Ichigo se virou para Urahara novamente. Agora estou pronto. Me solta. Urahara franziu a testa. Mesmo com a ajuda de Nozomi, não foi o suficiente. Nem mesmo o tratamento completo de Unohana foi capaz de estabilizar seu poder. Mas olhando nos olhos determinados de Ichigo, Urahara finalmente cedeu. Ichigo, eu também vou. Rukia disse imediatamente. Eu também. Nisho acrescentou. Mas Ichigo balançou a cabeça. Não, vou sozinho. Kagerosa continuará atacando o mundo humano, e alguém precisa proteger Nozomi. Rukia e Nisho ficaram em silêncio. Urahara avisou. Esta segunda infiltração será muito mais perigosa que a primeira. Kagerosa não é apenas um manipulador, ele é um gênio científico. Tentar o mesmo truque novamente não vai funcionar. Ichigo olhou para Nozomi e sorriu. Deixe comigo. Vendo sua determinação, Urahara finalmente abriu o portal. Ichigo entrou no Dangai sem hesitar. Mas assim que ele fez isso, Kagerosa percebeu. Desta vez, porém, ele não atacou. Ele simplesmente moveu a saída, redirecionando Ichigo para um canto remoto de Rukongai. Ele planejou acabar com Ichigo pessoalmente. Quando Ichigo chegou, ele imediatamente sacou os dois Zanpakutou. Kagerosa ficou ali rindo. Kukuku. Kurosaki Ichigo. Todas essas armadilhas, todos esses planos, foram porque você é simplesmente único demais. Você não é humano, não é um Shinigami puro. Nem eu consigo recriar sua pressão espiritual, é frustrante. Para Kagerosa, Ichigo era a anomalia máxima. Uma ameaça que precisava ser apagada. Ichigo gemeu. Por que todos o tratavam como uma anomalia lendária? Aizen, Kagerosa, todos os malditos vilões. Ele não tinha intenção de falar mais. Ichigo atacou com as duas lâminas. Mas Kagerosa girou sua Zanpakutou, então de repente eles trocaram de lugar. Ichigo foi jogado para trás, bem no meio do Dangai novamente. E naquele ponto preciso, o Koutotsu estava esperando. Ichigo mal teve tempo de reagir. Ele foi engolido inteiro. No mundo humano, o alarme de Urahara soou. A pressão espiritual de Ichigo havia desaparecido. Todos ficaram pálidos. Nozomi agarrou o peito em descrença. De volta à Sociedade das Almas, Byakuya, ainda se recuperando da batalha com Heigai Tsugaya, foi emboscado novamente. Desta vez pelo seu próprio Heigai. E esse clone estava com força total. Ao contrário de Byakuya, que ainda estava com os ferimentos do Yoten acaso, o Heigai estava em ótimas condições. Todos podiam ver. Esta seria uma batalha brutal para Byakuya. Mas como chefe do clã Kushiki, ele não concorreria. Ele não vacilaria. Ele sacou Senbonzakura e desapareceu. Ado 4 Byakurai. O Heigai bloqueou sem esforço algum, e então contra-atacou com um Ado 4. Byakuya Flash se afastou bem a tempo. A explosão abriu um buraco em uma torre próxima. Ele reapareceu acima de seu clone, mergulhando com um golpe vertical. Mas Heigai pegou o golpe, defendeu e então jogou Byakuya para longe. Rápido demais. Forte demais.
Perfeito demais. A do 33, Sokatsui. Uma bola de fogo azul explodiu atrás de Byakuya, derrubando duas torres. Usando a fumaça como cobertura, Byakuya avançou, dando uma cabeçada no Heigai antes de atacar. Capítulo 169. Mesmo após desferir um golpe violento, a lâmina de Byakuya não acertou, Heigai Byakuya facilmente a evitou com chumbo. Só isso já deixou Byakuya genuinamente surpreso. O nobre, normalmente inexpressivo, até demonstrou um traço de choque. Não apenas porque seu ataque errou, mas porque Heigai Byakuya, ao fugir, deixou um corte fino em sua bochecha. Apesar de lançar ofensivas implacáveis no início da batalha, o excesso de energia espiritual de Byakuya o tornou mais fraco em velocidade e poder em comparação ao seu homólogo Heigai. Então, se sua resistência não conseguisse vencer a luta, ele teria que confiar nas habilidades da Zanpakuto para virar o jogo. E curiosamente, ambos os Byakuyas pareciam ter chegado à mesma conclusão no mesmo momento. Eles levantaram suas lâminas simultaneamente? Disperse, Senbonzakura. Mas mesmo deixando de lado os ferimentos de Byakuya, a versão Heigai era simplesmente mais forte no geral. Isso era verdade para a maioria dos clones de Heigai da classe Capitão. No céu, seus Senbonzakura liberados colidiram como redemoinhos de pétalas de Sakura. No entanto, as pétalas da Heigai eram visivelmente mais numerosas e mais ferozes. Ele facilmente esmagou a libertação de Byakuya, e as lâminas começaram a perseguir o verdadeiro Byakuya como um enxame de caçadores. Pequenas lacerações começaram a aparecer em seu corpo. Levado ao limite e perseguido até o telhado, Byakuya largou sua lâmina. Bankai. Senbonzakura Kageyoshi. Ao mesmo tempo, Heigai Byakuya imitou a ação, ativando seu próprio Bankai. Ondas intermináveis de pétalas de Sakura surgiram no ar, colidindo violentamente enquanto ambas as técnicas preenchiam o céu em uma dança caótica de destruição. Quando os dois passaram um pelo outro num piscar de olhos, Byakuya reconheceu seu inimigo. Eu vi a honra que você possui como Heigai. Heigai Byakuya assentiu. Eu te disse, só há espaço para um chefe do clã Kushiki. Cada um conjurou uma única lâmina em suas mãos. Mas a lâmina do Heigai cintilou, e então se desfez em pó. Se eu não tivesse seguido o conselho de Ishigo Kurosaki e levado as habilidades da minha Zanpakuto para o próximo nível, eu teria perdido agora, pensou Byakuya, olhando para a cicatriz em sua própria mão esquerda. Se ao menos ele tivesse mais tempo. Se ele pudesse elevar Senbonzakura permanentemente ao modo espada do Imperador Branco, essa luta teria terminado em um golpe. Finalmente vitorioso, Byakuya retomou seu caminho em direção ao Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Enquanto isso, em outro campo de batalha, Kenpachi Zaraki e Yashiru chegaram a uma densa floresta de bambu. Kenpachi caminhou com seu sorriso relaxado de sempre, mesmo que, enquanto Yashiru se agarrava às suas costas, ela murmurasse. Kenshan, mais devagar. A estrada está meio destruída. Eu sei, Kenpachi riu. De repente, ele sentiu uma poderosa pressão espiritual. No topo do bambu estava Heigai Soifon, comandante do Omitsukido. Apesar dos ferimentos, Kenpachi ainda estava transbordando energia. Heigai Soifon desenhou sua Zanpakuto curta. E no momento em que sua lâmina foi desembainhada, centenas de agentes ocultos surgiram da floresta. Todos assassinos treinados. Mas não eram fortes o suficiente para enfrentar um monstro como Kenpachi. Ele os abateu sem esforço algum. Kensha é tão forte, tão incrível. Yashiru comemorou do seu ombro. Kenpachi respondeu com um sorriso irônico. Ainda não acabou. Aquela versão Heigai de mim, ele era forte. Mas derrotá-lo me deixou ainda mais forte. Meu corpo está coçando por mais. Isso não era um blefe. Aconteceu simplesmente que as restrições autoimpostas por Kenpachi haviam se afrouxado novamente. Seu verdadeiro poder estava vazando. Em poucos instantes, o bosque de bambu ficou cheio de agentes Omitsukido inconscientes. Kenpachi não os matou, eles apenas foram enganados pelo Heigai de Soifon. Então, ele simplesmente garantiu que eles não pudessem mais lutar. Percebendo que apenas a força bruta não seria suficiente, Soifon ordenou que os agentes restantes se esforçassem ao máximo. Eles cercaram Kenpachi e golpearam suas lâminas em uníssono. Mas, estrondo. Nenhuma de suas espadas conseguiu perfurar sua pressão espiritual. Mesmo sem remover o tapa-olho, os ataques não conseguiram romper sua pele. Isso não foi nenhuma surpresa. Nem mesmo o primeiro golpe de Ishigo o machucou naquela época. Kenpachi lançou uma onda de choque com um único golpe, derrubando todos os assassinos em um único movimento. Ao ver isso, Heigai Soifon entrou pessoalmente na briga. Pique todos os inimigos até a morte, Suzumebashi. Ela imediatamente atacou com chumbo atrás de Kenpachi, visando uma morte com 2 golpes. Mas quando ela estava prestes a acertar o segundo golpe, Komamura Sajin chegou. Ele bloqueou a lâmina dela com seu próprio Zanpakutou. O recuo fez a mão direita de Heigai Soifon tremer violentamente. Kenpachi piscou surpreso. Você ainda está vivo? Komamura assentiu calmamente. Desculpe o atraso. Vim ajudar. Me ajudar? Não seja ridículo. Eu mesmo vou matá-la. Não fique no meu caminho. Kenpachi disparou. Komamura entendeu mal. Não se preocupe, eu sou forte. Escapar do Dangai não foi fácil, mas ainda não estou fora da luta. Não estou preocupado com você. Eu disse para não se intrometer, mas Komamura já havia se movido. Capitão Soifon, serei seu oponente. Ei, me escutem. Kenpachi gritou, irritado além da conta. Yashiru naturalmente juntou-se a nós com uma salva de palmas. Vai, cachorrinho. Vai. Percebendo que Komamura não tinha planos de conversar, Kenpachi deu um suspiro exagerado e foi embora, Yashiru ainda de costas. Ele tinha coisas mais importantes para fazer, como derrotar Inaba Kagerosa. Quando Kenpachi saiu da floresta, Komamura e Heigai Soifon entraram em confronto. Seus estilos de luta eram opostos polares. Soifon, leve, rápida, ágil.
Komamura, pesado, lento, poderoso. Usando sua velocidade, Heigai Soifon rapidamente marcou o braço esquerdo de Komamura com Nijeki Kesatsu. Mais um golpe no mesmo local e ele morreria. Mas acertar 2 ataques perfeitos em um capitão não foi fácil. Em termos de força, Komamura tinha vantagem. Se ela fosse pega, era o fim. Para evitar isso, Heigai Soifon usou Shunpo para criar dezenas de imagens residuais, muito mais do que arrancar número 7 Zomari jamais conseguiu. Sua velocidade fez com que a afirmação, a mais rápida do Eco-mundo, virasse piada. Todas as cópias atacaram Komamura de todas as direções. Mas Komamura não se intimidou, sua pressão espiritual aumentou. Tenken, uma versão gigante de sua lâmina se materializou, um balanço. Todas as imagens residuais foram apagadas. Ela era rápida, mas Komamura era avassaladora. Ainda assim, a própria Heigai Soifon não foi atingida. Enquanto Komamura limpava o campo, ela já havia feito Shunpo atrás dele, e deixou outra marca de Nijeki Kesatsu nas costas. Felizmente, Komamura reagiu a tempo. Ele invocou a mão gigante de Kokujo Tenjin Mil-O, interrompendo seu ataque. Então, confiando em seu instinto animalesco, ele girou preventivamente e pegou o braço dela no ar. Se ela fosse atingida diretamente agora, ela estaria acabada. Mas assim que ele a agarrou, ela ativou o Shunko. Uma explosão de energia pura explodiu de seu corpo, libertando-se e desferindo um chute giratório brutal. Bater, Komamura avançou pela floresta, abrindo um novo caminho no bambu. Embora atordoado, ele se levantou rapidamente. Mas Soifon, fortalecido por Shunko, estava mais rápido e mais forte do que nunca. Ela voou para frente e chute primeiro. Komamura não teve tempo de se esquivar. Ele ergueu o punho para bloquear. Bum! Mesmo com o reforço da pressão espiritual, ele foi mandado voando. Sua espada caiu de suas mãos. Heigai Soifon viu sua abertura. Ela avançou, mirando o golpe final. Komamura mal conseguiu rolar para longe a tempo. Mas uma coisa era clara. Ele não conseguia mais acompanhar a velocidade dela. Agora um alvo fácil. Ele estava sendo atacado implacavelmente. Com seu próximo golpe, ela o derrubou. Então sacou sua Zanpakutou mais uma vez, preparando-se para ativar seu finalizador Nijeki Kesatsu. Mas pouco antes de ela dar o golpe fatal, Komamura pegou sua lâmina. Tengai. Um golpe vertical esmagador de Kokujo Tenjin Mil-O. A força fez com que Heigai Soifon caísse no chão, rasgando o solo da floresta. Mas, em sua armadura Shunko, ela suportou. Embora machucada e sem fôlego, ela conseguiu se levantar novamente. Ambos estavam à beira do colapso. Ambos sabiam. O próximo ataque decidiria tudo. Eles ficaram, e ativaram seus movimentos finais. Bankai. Kokujo Tenjin Mil-O. Bankai. Jaku Raikoben. Um enorme guerreiro de armadura preta enfrentou um míssil amarelo gigante. Heigai Soifon acendeu seu canhão de relâmpagos, lançando-o com um estrondo. Komamura rugiu. Ha! Kokujo Tenjin Mil-O balançou sua espada, direto no míssil que se aproximava. Uma explosão do nível Gundam contra. Míssil iluminou o campo de batalha. Quando a fumaça se dissipou, ambos os combatentes desmaiaram. E em outro lugar, nas profundezas de uma prisão na Sociedade das Almas, uma figura conhecida como Konpaku no Dokutai estava relatando a 10 criminosos presos sobre o caos do mundo exterior. Um dos prisioneiros parecia muito Konkujo Nozomi. E ainda mais bizarro, ele também parecia uma versão mais jovem de Inaba Kagerosa. Quem era esse jovem de cabelos verdes? Qual era a conexão dele com Nozomi e com o próprio mentor? Capítulo 170. Após ser devorado por Kyokotsu, Ichigo continuou mergulhando cada vez mais fundo na dimensão alternativa, com sua consciência gradualmente desaparecendo. Tudo que ele conseguia ver era o raio de luz acima dele. Não há como negar. Sem poder suficiente, a força de Kyokotsu é lei, uma regra que não pode ser desobedecida. Se Kyokotsu não tivesse percebido a complexidade da linhagem de Ichigo, ela poderia até tê-lo devorado completamente. Vamos, anda logo, droga. Ichigo olhou fixamente para a luz acima dele, sabendo que era o caminho para escapar. Justo quando a situação parecia mais crítica, Itsugaya Toshiro, que estava desaparecido há algum tempo, de repente veio ao resgate. Ao mesmo tempo, o selo do rei na mão esquerda de Ichigo se iluminou. Os dois juntos puxaram Ichigo à força para fora do corpo de Kyokotsu. Enquanto isso, no mundo dos vivos, o dispositivo de Urahara Kizuki de repente captou as partículas espirituais de Ichigo. Embora não tivesse ideia do que havia acontecido com Ichigo dentro do Dangai, Urahara imediatamente chamou Kushiki, Rukia e Sena para acompanhá-lo até a fronteira. Dentro do Dangai, Rukia e Sena imediatamente avistaram Ichigo caído imóvel no chão. Ichigo, exclamaram as duas garotas, caminhando rapidamente para o lado dele. Itsugaya se ajoelhou para ajudá-lo a se levantar. Ichigo olhou para eles com um sorriso forçado. Não se preocupem. Estou bem. Só esgotei meu poder espiritual. Somente após confirmarem que sua Reiatsu havia apenas enfraquecido, as duas garotas respiraram aliviadas. Guiadas por Urahara, elas rapidamente levaram Ichigo de volta à loja. Após se recuperar, Ichigo ainda não conseguia explicar como escapou do corpo de Kyokotsu. Ele só se lembrava do selo do rei brilhando, e então ele apareceu dentro do Dangai. Urahara olhou para Ichigo com curiosidade. Kurosaki-san, há muitas maneiras de escapar do Dangai, mas alguém ser completamente consumido pela Kyokotsu e ainda sobreviver. Isso é inédito. Para ser mais claro, o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento nunca havia levado em conta algo assim. Ao ouvir a história de Ichigo, Nozomi Kujo cerrou os punhos. Pela primeira vez, ela entendeu um sentimento chamado preocupação.
Enquanto isso, na Sociedade das Almas, tendo encontrado a menor resistência e quase nenhuma batalha, Itsugaya Toshiro foi o primeiro a chegar ao Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Uma vez lá dentro, ele começou a rastrear a pressão espiritual de Inaba Kagerosa. Seguindo a trilha, ele chegou a um dos prédios de pesquisa do Birro, apenas para esbarrar em Kenpachi Zaraki, que tinha acabado de chegar. Embora Komamura tenha ajudado a segurar Reigai Soifon, ainda foi um milagre que um cara com dificuldades de direção como Kenpachi tenha sido o segundo a chegar lá. Talvez ele estivesse preocupado que Yashiru fosse pego no fogo cruzado, então a garota que normalmente estava montada em suas costas não estava em lugar nenhum. Bem, não esperava que você fosse o primeiro a chegar. Kenpachi sorriu, jogando sua Zanpakutou sobre o ombro e olhando para Itsugaya, que parecia praticamente ileso. Itsugaya ficou surpreso ao ver Kenpachi coberto de sangue após uma luta feroz. Momentos depois de entrarem no laboratório, Kagerosa surgiu. Diante de dois capitães, ele imediatamente lançou sua Zanpakutou, Haiku, mas algo estava errado. Apesar de liberar sua lâmina, a Shikai de Kagerosa não emitiu nenhum traço de pressão espiritual. Até Kenpachi, que era notoriamente ruim em sentir Reiatsu, achou estranho. Porque não importa o quão bem alguém esconda, é simplesmente impossível fazer a pressão espiritual desaparecer completamente. Então, ansioso para sentir o poder de Kagerosa, Kenpachi atacou sem hesitar. Capitão Zaraki, não seja imprudente. Itsugaya gritou, mas era tarde demais. O confronto começou imediatamente com Zanpakutou atacando Zanpakutou. Percebendo que não havia mais como pará-los, Itsugaya se juntou a eles. Cauda do dragão de gelo. Uma poderosa onda de gelo avançou em direção a Kagerosa. Embora Kenpachi normalmente odiasse que alguém interferisse em suas batalhas, até ele sabia que a Sociedade das Almas estava em crise. Não havia espaço para ego, então ele não protestou por lutar ao lado de Itsugaya. Honestamente, Itsugaya, Byakuya e Kenpachi nasceram para lutar lado a lado. E mesmo sendo uma batalha de equipe, Kenpachi claramente ainda queria dar o golpe final para si mesmo. Sob a pressão dos golpes implacáveis de Kenpachi, Kagerosa não conseguiu igualar a força que havia demonstrado contra Ishigo no mundo dos vivos. Ele foi rapidamente dominado e chutado para longe. Assim que Kenpachi estava prestes a finalizá-lo com um golpe final, Itsugaya gritou de repente. Algo não está certo. Cuidado. Mas Kenpachi ignorou o aviso e atacou. Permanecendo estranhamente calmo, Kagerosa torceu Haiku em um movimento circular, abrindo uma fenda espacial que levava diretamente ao Dangai. Ele estava tentando o mesmo truque que usou com Ishigo, mas dessa vez Itsugaya interveio. Bando de pilares de gelo. Uma onda de gelo irrompeu. Kagerosa recuou rapidamente e girou sua lâmina novamente, desta vez absorvendo o gelo que se aproximava em outro portal espacial. Mas Kenpachi foi salvo a tempo. A partir dessa troca, Itsugaya começou a entender algo crítico. O Shikai de Kagerosa tinha a capacidade de abrir portais Dangai em qualquer lugar, em outras palavras, ele manipulava o próprio espaço. Com essa percepção, tanto ele quanto Kenpachi atacaram corajosamente Kagerosa. Mas Kagerosa apenas riu. Ei, você já percebeu isso? Pegue isso. Kenpachi uivou enquanto investia novamente golpeando com força. Eu percebi seus truques. Kagerosa parou a lâmina, mas era só uma finta. Kenpachi brilhou atrás dele. É uma armadilha. Pego de surpresa, Kagerosa foi repentinamente atingido por uma cauda de dragão de gelo de Itsugaya, que apareceu atrás dele. O golpe gelado forçou Kagerosa a recuar, mas ele se recuperou rapidamente, pousando no chão e zombando de Itsugaya. Nada mal. Itsugaya avançou em sua direção novamente, mas Kagerosa recuou com outro passo rápido, desviando do ataque. Sim, Capitão Itsugaya. Minha habilidade é manipular o espaço. Mas não é só o Dangai. Eu consigo controlar quase todas as formas de espaço. Itsugaya já tinha adivinhado isso. Foi por isso que ele manteve distância e confiou em ataques à distância. Mas se Kagerosa conseguia se esquivar de todos eles, por que não mudar para técnicas espirituais de longo alcance? Simples, porque Itsugaya não estava lutando sozinho. Seu ataque implacável foi planejado para distrair Kagerosa e forçá-lo a uma posição muito específica. Uma posição perfeitamente preparada para Kenpachi Zaraki. Kenpachi desceu do alto, uivando de tanto rir enquanto golpeava com força total. Kagerosa mal conseguiu bloquear, mas tudo fazia parte do plano. Mas de alguma forma, Kagerosa já havia previsto isso. Ele não apenas defendeu o golpe de Kenpachi, como também abriu um portal apontado diretamente para Itsugaya. E o que saiu daquele portal? O mesmo bando de pilares de gelo que Itsugaya lançou momentos atrás. Itsugaya foi jogado para longe, completamente atordoado. Como diabos Kagerosa poderia usar seu próprio movimento? Como se estivesse lendo seus pensamentos, Kagerosa sorriu. Meu Zanpakutou não controla apenas o espaço. Ele me permite copiar e colar momentos dentro desse espaço. Ou seja, ele conseguia replicar técnicas de outras pessoas. Kenpachi rosnou. E daí? Truques espaciais como esses são só brincadeiras de salão. Ele odiava esse tipo de luta dissimulada. Alimentado pela raiva, ele atacou novamente, mas Kagerosa abriu outro portal, interceptando o golpe. Então, com um sorriso frio, Kagerosa torceu Haiku mais uma vez, e do portal saiu outro Kenpachi. Esta versão imitou perfeitamente a técnica e o estilo do próprio Kenpachi. O verdadeiro Kenpachi não teve tempo de se defender. Ele foi abatido e ficou gravemente ferido. Vendo isso, Itsugaya correu atrás de Kagerosa e lançou outra emboscada. Após uma breve batalha, ele recuou novamente e liberou o bando de pilares de gelo mais
mais uma vez. Mas desta vez ele não desistiu. Quando Kagerosa abriu seu portão espacial para absorver o ataque novamente, Itsugaya deu um passo rápido para frente e pressionou sua Zanpakutou contra Raikou. Por meio da observação, Itsugaya percebeu um padrão. Quando Kagerosa girou sua lâmina para a direita, ele copiou o espaço. Quando ele girou para a esquerda, ele colou o que havia sido copiado. Era como usar atalhos de copiar, colar em um computador. Então, Itsugaya pensou. Se ele pudesse impedir que Kagerosa girasse para a direita, ele pararia a função de cópia completamente. Com isso em mente, ele cortou do lado direito. Mas Kagerosa apenas sorriu. Mais uma vez, ele girou para a esquerda, e outro Kenpachi surgiu, golpeando Itsugaya com o mesmo ataque brutal. Ele desmaiou gravemente ferido. Acontece que, assim como em um computador, não havia limite para quantas vezes você poderia colar algo. Depois que Kagerosa copiava o movimento, ele podia usá-lo para sempre. Com Itsugaya caído e Kenpachi já gravemente ferido, a maré mudou. Naquele momento, Soifon, que havia sido forçada a recuar mais cedo por sua contraparte Heigai, fez seu retorno. Jogando kunai para impedir Kagerosa de acabar com Itsugaya, ela foi acompanhada pelo Kione Kotetsu original e por um Izane quase inconsciente em suas costas. Yoruichi logo se juntou a eles. Pouco depois, o Kitaki também chegou, escoltando Kyoraku Shunsui, que já estava livre. E então o Noana, que havia lutado sua própria batalha desesperada, entrou no laboratório também. Num piscar de olhos, Kagerosa se viu cercado por capitães. Mas apesar disso, ele não entrou em pânico. Ele riu loucamente. Ha. Esse nível de poder, você acha que é o suficiente para me levar ao limite? Enfurecidos por suas provocações, todos os capitães atacaram ao mesmo tempo. Mas antes que pudessem alcançá-lo, seu caminho foi bloqueado. Pelas versões Heigai de Unohana e outras. Embora ambos os lados tivessem números semelhantes, os Heigai não ficaram feridos, enquanto os originais estavam desgastados e ensanguentados. Em termos de força geral, o Heigai ainda levava vantagem. Kenpachi olhou para o Heigai Unohana, um pouco atordoado. Estava claro que esse falso não tinha ideia do que ele e o verdadeiro Unohana haviam passado. Mas os capitães sabiam. Eles não precisavam derrotar todos os Heigai. Tudo o que eles tinham que fazer era derrubar Inaba Kagerosa. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.